Olá, internet, eu sou o Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a formulação mental financeira, ou seja, tudo aquilo que compõe o nosso compreendimento, nosso conhecimento sobre finanças. Quando a gente pensa em pensamento, geralmente a gente está se ligando ao nosso cérebro mesmo, que quando a gente fala sobre cérebro, logo vem à mente pensamentos, conhecimento, tudo que seja controlado pelo cérebro já vem no nosso pensamento, correto? Aí, por exemplo, finanças. Finanças é uma parte muito complexa, um assunto muito diverso, visto que finanças compõem praticamente tudo na nossa vida, certo? A gente está inserido no mundo capitalista que logo nos faz pensar sobre dinheiro o tempo todo, tudo envolve dinheiro. E eu acho que o dinheiro é um dos benefícios que a gente pode ter se usar corretamente, certo? Por exemplo, um dos benefícios que só quem tem dinheiro conhece é a paz que provém do dinheiro. Não que dinheiro seja um meio para ter paz, mas, por exemplo, quando você tem dinheiro para solucionar todos os seus problemas, você vive muito mais em paz. Por exemplo, pensa no seguinte caso. Você tem uma certa quantia de dinheiro no banco. Vamos supor que seja suficiente para cobrir um plano de saúde, uma internação, qualquer coisa que sua família venha a ter um tipo de necessidade qualquer, que são todas necessidades humanas. E quando essas necessidades podem ser supridas pelo dinheiro que você tem no banco, você vive muito mais em paz. Por exemplo, se seu carro quebrar, você sabe que você vai ter como consertar. Se quando você tem sua casa própria, você sabe que não vai precisar pagar aluguel, sabe que vai ter para onde ir. E, por exemplo, quando você tem... São inúmeros exemplos, mas vamos nos ater a esses principalmente. Pensando no caso de, vamos dizer, você tem um filho, você sabe que você vai conseguir pagar a escola dele, tudo bem direitinho. Te basta ser organizado e sua vida vai ser muito mais em paz. E são inúmeros casos que eu poderia citar, poderia ficar falando durante horas sobre exemplos aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando você tem dinheiro, você tem um meio para solucionar problemas, certo? E quando esses problemas surgem na sua vida, um atrás do outro, quem vive sabe que viver é solucionar um problema atrás do outro, vida adulta é solucionar problema o tempo inteiro, certo? E quando você tem a possibilidade para estar solucionando esses problemas, você vive muito mais em paz, sua cabeça fica tranquila, muito melhor. Sabe? É até uma questão de saúde mental você ter dinheiro. Vai te contribuir, vai te ajudar, vai te fazer bem, vai ser útil, vai ser agradável. Torna a existência até mais facilitada. Isso eu acho muito incrível, porque quando você faz bom uso do dinheiro, sua vida fica em paz, fica tranquila. Você sabe que mesmo o país estando em crise, mesmo pessoas passando dificuldade, você vai conseguir resolver pelo menos as suas. Você tendo resolvido as suas dificuldades, os seus problemas, você pode auxiliar os outros. Isso é um dos principais aspectos da vida, ser útil ao próximo. Quando você soluciona esses problemas, você está disposto a solucionar o dos outros também. Fica mais fácil, mais simples, mais tranquilo até. Certo? E o ambiente que estamos inseridos também molda a gente. Por exemplo, quando você tem um grupo de amigos que sai todo dia, não todo dia, né? Todo final de semana, gasta, sei lá, 300, 400 reais numa balada. Vai fazer falta. Pode vir sim a fazer falta esse dinheiro. Gastar sem pensar, sem planejamento. Se deixar ser levado pelo ambiente. Vamos supor que você esteja inserido num ambiente onde as pessoas gostem de gastar, que não tenham esse apego ao dinheiro, essa consideração por ele.
Aí você pega essas pessoas e vê que elas gastam com isso aqui, gastam um pouquinho ali, gastam um pouquinho ali. E é a soma dos pequenos gastos que podem te fazer ser destruído financeiramente. Você sabe que como eu já repeti aqui no vídeo, a gente, quando lida com o mundo é dinheirista, o mundo é capitalista, o mundo gira através do dinheiro. Se você não consegue ter dinheiro, você não consegue fazer parte do mundo. Como Napoleão Hill citou em o manuscrito original, o homem que não tem dinheiro é escravo do homem que tem dinheiro. E essa lei sempre vai se manter assim, nunca vai mudar. Sempre vai ser assim. O homem que não tem dinheiro vai ser escravo do homem que tem dinheiro. Certo? E não seja inserido nesses ambientes. Tenha sim o seu dinheiro, mas não faça confusão. Aproveite a vida, mas com sabedoria. Entende? Você não precisa deixar de gastar, sei lá, com um passeio com a família, de aproveitar os momentos mesmo, sabe? Não precisa deixar de gastar com isso, mas precisa ser calculado, precisa ter entendimento para você não atropelar as suas finanças. Se você fizer isso, você vai viver com muita mais dificuldade, entende? Por exemplo, quando as pessoas têm planos de fazer faculdade, ter um carro, ter uma casa, qualquer coisa dessa natureza, o trabalho das finanças, de nós que ensinamos finanças, é ensinar as pessoas a fazer tudo isso, a ter carro, a ter casa, a fazer faculdade sem se atrapalhar, sem criar dívida, sem criar essa confusão toda, sabe? A vida tem que ser aproveitada, tem que ser vivida, o dinheiro tem que ser gasto, porque se você morrer, você vai estar deixando aí dinheiro para os outros gastar. Coisa que você trabalhou a vida inteira para ter, você vai ver os outros gastar no seu lugar. Entende? Dinheiro tem que sim ser gasto, mas calculadamente, com sabedoria. Entende? E um fato que eu tenho observado, principalmente numa citação do Morgan Housel, num capítulo mais especificamente, quando Morgan Housel escreveu O Mesmo de Sempre. Construir é complexo, destruir é muito fácil. Por exemplo, quando você pensa nas suas finanças, vamos supor, você trabalhou a vida toda, tem 300 mil reais guardados no banco, tá lá com os seus 60 anos, 300 mil na conta, aposentou, parou de trabalhar. Você levou a carreira toda, pensa, dos seus 20 anos, quando você começou a trabalhar, até os 60 de contribuição, vai ali pensando. Você levou um certo tempo para construir, levou carreira, tempo, trabalho, e levou uma complexidade enorme por trás de tudo isso para poder estar construindo sua vida mesmo, construindo suas finanças, o seu tesouro. E foi uma complexidade enorme por trás, entende? Falando assim parece algo simples, mas na pele de quem já viveu, sabe que construir patrimônio leva anos, é complexo, dá muito trabalho, tem que ter disciplina, tem que ter constância. Todo mundo sabe disso. Mas para destruir é muito fácil. Muito, muito fácil mesmo de ser destruído. Aquele capital que você levou anos para construir pode ser destruído de diversas maneiras. Alguém pode te roubar, você pode sofrer um golpe, pode sofrer, sei lá, sequestro, você pode perder o dinheiro em apostas. São enormes possibilidades e inúmeras possibilidades também. Então, por isso é necessário ter um pouco de cuidado, uma dose de pensar bem no que você anda fazendo mesmo, sabe? De ter esse entendimento, de saber o que você está fazendo e entender por quê. E os golpes sempre vão estar aí, dinheiro sempre atrai coisa boa e atrai coisa ruim. Ou seja, pode ter alguém ganancioso observando você. São inúmeros exemplos, inúmeros mesmo,
não vou citar tantos, porque essa atração de coisa ruim é algo que você precisa ter um certo grau de cuidado. Saber para quem você fala, saber o que você mostra, sabe? Ter toda essa consideração, toda essa análise do que você vem fazendo, entende? E bom, cara, algo que eu considero muito importante é ser um bom administrador do caos. O que seria um administrador do caos? Aquele cara que administra bem as dificuldades, não é engolido pelas dificuldades. As dificuldades estão aqui e ele está aqui, porque ele emerge sobre as dificuldades, sabe? O corpo dele está dentro das dificuldades, mas a mente está fora. Ou seja, ele lida bem com essa dificuldade, ele não se deixa abater, não se deixa abalar, porque a mente é algo bastante perigoso quando você se deixa ser levado por ela, porque a mente em si, ela é dotada de um certo grau de irracionalidade, de inconsciente mesmo. Quando você fala algo para alguém sem pensar, por exemplo, você dá uma resposta pronta, uma resposta imediata, fala sem pensar mesmo. Isso é um dos inúmeros exemplos de inconsciência que você pode ver, certo? E quando você não se deixa ser engolido por isso, não se deixa ser destruído pela sua própria mente, você tem que ser um bom administrador do caos. E eu não falo sobre só a sua mente também, sobre os problemas da vida, sobre problemas no trabalho, problemas na família, problemas pessoais, qualquer coisa dessa natureza. Você sabe que problema sempre vai existir e que você não pode ser engolido por eles. Quando acontece alguma treta, você não desanima, você segue em frente, segue construindo, sendo você mesmo, não perdendo a sua essência para raiva, para frustração, para tristeza, para qualquer coisa dessa natureza. Você segue uma reta linear de pensamentos. É algo até meio estoico. Eu acho que no livro do... Eu vou deixar a foto do livro. Aí nesse livro que eu pensei, esse livro ele lida sobre como lidar com as dificuldades, ele fala sobre como continuar em frente sempre, que a vida sempre vai ser difícil, vai ser feita para ser ruim. Feita para ser ruim não, né? A vida é boa. Feita para ser difícil, no modo hard. Igual quando a gente pega um jogo, vai jogar no modo hard. A vida é feita para ser difícil mesmo, sabe? E todo esse grau de dificuldade é bem-vindo, senão não haveria evolução, entende? Mas bom, galera, o vídeo foi esse, obrigado por terem acompanhado até aqui. Fui!